está, quando levantamos algo, aceitamos, ok, este lado existe dentro de mim, tudo bem, sinto-me inseguro, sinto-me com medo, sinto-me triste, sinto-me com raiva, não há mal nisso. Sim. Isso é humano, isso faz parte de nós. Agora, a forma como nós reagimos e lidamos com isso é aí a parte importante. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pull Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste episódio trazemos alguém muito especial. A Maria João Andrade é psicóloga, é também redatora na revista online Rubber Chicken e também é presidente da direção da associação Grinding Mind, que visa a promoção de uma vida saudável aplicada à atividade dos videojogos. A Maria tem um trabalho muitíssimo interessante no que diz respeito à psicologia e vai-nos explicar também o que são vários tabus, mitos, aquilo que as pessoas pensam que é um psicólogo e como encaram a psicologia no geral, mas para além disso fala também na aplicação da psicologia numa indústria que ainda dá a volta à cabeça a muita gente cá em Portugal, que são os esports, ou torneios e carreiras relacionadas com videojogos. Esta é uma conversa que me fascinou imenso, não só pela vontade da Maria, mas também pela sua vontade de querer ajudar mesmo as pessoas envolvidas nesta indústria e nos seus derivados. É mesmo alguém muito inspirador, pelo que fico super contente de partilhar convosco esta conversa. Espero que gostem e até já! Maria Andrade, obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Queres-me explicar o que é que tu fazes? Porque tu és uma mulher dos 7 ofícios. É um bocadinho. É um bocadinho. Portanto, tu trabalhas na Miniclip. Sim. Tu também és cantora, pelos vistos. Sim. E também trabalhas em psicologia. Certo. Certo. Queres-me então, eu sei que isto é um bocado da superfície daquilo que tu fazes, não é? Uhum. Queres-me explicar mesmo a fundo, então, o que é que te... Vamos começar do início. Como é que foste parar a uma empresa de jogos? Ok, pronto, o que acaba por ser uma história mais ou menos longa, mas que vou tentar encurtar. Tranquilo. Então a questão é... eu desde pequenina que sempre gostei muito de jogar videojogos, também um bocadinho influenciado pelos meus primos que eram mais velhos que eu e gostavam muito de jogar, então começou um bocadinho o gostinho por aí. Fui crescendo e realmente depois a nível profissional fui indo para outra área, portanto para a área da psicologia, que era uma área que eu gostava imenso e aquela ideia de ajudar pessoas e a ideia de poder conhecer a mente humana era uma coisa que me entusiasmava imenso. Sim. E ao terminar o meu curso, o que acabou por acontecer foi... Portanto, o curso era de? Psicologia Clínica. Psicologia Clínica, ok. Exatamente, tirei Era mestrado. cá em Lisboa? Em Lisboa, Okay. sim, tirei no ISPA. E o que acabou por acontecer é que nós agora temos que fazer o estágio profissional para a Ordem dos Psicólogos e é muito difícil e muitos colegas meus ficam... eu ia-te perguntar como é que é tirar o curso de Psicologia, porque uma pessoa, eu acho que não tem noção do que é que se aprende num curso de Psicologia, porque há muita gente que anda para aí a dizer eu sou a psicóloga das minhas amigas. Pois, exato. Não, acho que ainda existe isso também derivado um bocado do tabu relativamente a falar sobre a saúde mental e sobre o que é que realmente são essas coisas, não é? Existe ainda um tabu muito grande sobre isso e às vezes há uma confusão do que é realmente um psicólogo e do que é que não é. Há muita confusão entre o que é um psicólogo e o que é um psiquiatra, certo? Também, é certo. Outra confusão ainda. Sim. Portanto, eu acho que existem mitos sobre o que é um psicólogo e depois há uma confusão com o que é o psiquiatra e o psicólogo ao mesmo tempo. Portanto, há aqui esta grande diferença. Sim. Mas realmente em termos da psicologia, num curso de psicologia, ainda a primeira pergunta, nós lá aprendemos relativamente de onde vem a psicologia, portanto a parte filosófica, porque nasceu da filosofia. E depois aí, a partir de determinada altura, realmente começaram a ser feitos estudos relativamente ao comportamento humano, e muito derivado a isso, à componente comportamental, e isso foi evoluindo a um ponto em que nós neste momento já temos um conhecimento alargado daqueles que são os processos e as perturbações e aquilo que também é o bem-estar, e que no fundo no curso dão-nos as bases para nós podermos trabalhar e fazer apoio psicológico, que é
que é algo que muitas vezes as pessoas pensam, mas será que aquilo é só falar? Eu vou lá e aquilo é só alguém que me está a ouvir. Sim. E não há diagnóstico, não há tipo, tiras análises e sai-te um resultado. Exatamente. Não é? E a questão é que existe toda uma técnica por trás que a pessoa diretamente não vê, mas tanto técnicas a nível de comunicação, de avaliações que nós somos os únicos que podemos fazer, a nível psicológico, que realmente depois nos levam a ajudar a pessoa no fundo a não ter aquele sofrimento. Claro. Relativamente à psiquiatria, Sim. a grande diferença é a psiquiatria vem da medicina, portanto tem a ver com a componente física. Sim. E o que acaba por acontecer é que obviamente existem perturbações que têm efeitos químicos que muitas vezes necessitam de uma compensação que a psiquiatria pode dar. Nós psicólogos não podemos receitar medicação, portanto essa não é a nossa vertente. Nós, por mais que possamos saber psicofarmacologia, nós não vamos saber o que é que esse medicamento pode fazer depois a outras questões do corpo da pessoa. Portanto, podemos saber a parte mental ou neurológica, mas o resto é importante também. Portanto, a psiquiatria tem a vertente química, não é? Que é muitas vezes relevante em certas situações. Por exemplo, há depressões que são derivadas muitas vezes até de problemas da própria tiroide, hormonais, e às vezes é necessário um auxílio. Claro que não sempre, e sabemos que existe um excesso de fármacos nesse âmbito, mas isso também dava toda outra conversa. Sim. Mas, de qualquer das maneiras, a grande diferença é esta, e lá está, são duas especialidades que se complementam, e não que... Era o que eu ia perguntar, era, um psicólogo pode dizer, ok, podemos fazer este tipo de psicoterapia, por exemplo, para tratar uma certa problemática, mas aconselho-te também a visitar um psiquiatra porque isto pode ter também uma origem hormonal. Sem dúvida, e não só, às vezes até mesmo em situações em que vemos que a pessoa está em risco mesmo, portanto depressões graves ou outro tipo de problemáticas até que exigem mesmo também medicação, como é o caso das psicoses, portanto esquizofrenias, etc. Sim. Aí obviamente temos que trabalhar em conjunto com a psiquiatria. E o psiquiatra pode também ele próprio dizer exatamente o mesmo, portanto haver aqui a componente de ok, vou encaminhá-lo também para um psicólogo para conseguir trabalhar esse conflito. A medicação por si só, claro que acalma os sintomas, mas no fundo não vai estar a tratar e a trabalhar aquilo, não gosto de dizer tanto tratar, mas trabalhar e transformar aquilo que é o conflito. Não vai à raiz, não é? Não vai à raiz, exatamente. Sim. Portanto, a psicologia, no fundo, trabalha isso, e a psicoterapia. Mas pronto, esta é realmente a principal grande diferença. Lá está, na teoria isso de facto acho que faz todo o sentido, mas na prática, atualmente em Portugal, isso de facto acontece ou há sempre rivalidade? Porque, por exemplo, eu falei com uma rapariga que era fisioterapeuta, aliás, com trafoco na saúde da mulher. Portanto, disfunções sexuais, etc. Certo. Pós-partos, esse tipo de trabalho que também não há assim muita informação. E os próprios médicos em si não iriam tanto pela fisioterapia ou porque há uma certa rivalidade entre profissões ou entre metodologias. Certo. Isso acontece desse lado ou achas que... Já aconteceu mais. Ainda existem, obviamente, pessoas e certos ramos que não... Nem digo de ramos, porque os ramos em termos de comprovação científica, obviamente, isto já está mais do que explorado. Portanto, são duas áreas que não se destroem, complementam-se. Sim. No entanto, ainda poderá existir pessoas que fazem um bocado essa rivalidade, apesar de que isso é uma coisa que tem vindo a desaparecer, eu penso, e conheço vários psiquiatras que não fazem isso e pelo contrário, há um trabalho mesmo em conjunto e portanto isso é aquilo que faz sentido, e lá fora também isso pratica-se muito, portanto não é... Agora, claro que foi uma construção feita ao longo do tempo, porque a própria psicologia... até considerar ciência e até haver aqui uma sistematização daquilo que realmente era, foi difícil, foi um processo que não foi imediato. Sim. Portanto, hoje em dia nós sabemos que temos método e há várias técnicas, mas parece que isto teve que ser uma construção, não foi uma coisa que inicialmente parecia uma coisa muito abstrata. Sim. E na verdade não o é.
Por mais que de fora às vezes pareça, não Sim, é? há muita gente que me diz, mas isso, ou é só para malucos, eu não sou maluca, portanto não vou para um psicólogo, e 2, não tem base científica nenhuma, é quase como se eu fosse, tipo, como se fosse alguém, tipo, se eu quiser desabafar, tenho os meus amigos para isso. Lá está, são alguns dos mitos que existem. Sim, exato. Essa questão e até o conceito da psicologia só para malucos, que é um conceito muito português. É um conceito muito português, pois, sim, É sim. muito português porque noutros países, como por exemplo Inglaterra, existe muito aquela questão do se eu estou mal, se eu estou a sofrer com alguma coisa, eu vou ao psicólogo para aprender a gerir isto. Há isto muito noutros países. E cá em Portugal ainda não existe muito este conceito. Existe mais o quê? Vais ao psicólogo, mas tu estás bem, tu não estás bem, mas estás maluco. Estás a bater com a cabeça nas paredes. Exatamente. Portanto, há logo a ideia muito extrema, não é? Sim. Da situação, e muitas vezes não tem nada a ver. É muito aquela ideia também muito portuguesa do chorar é mau, Ainda temos muito isso. Eu acho que ainda existe bastante, principalmente, infelizmente, ainda há muito aquela cultura de não educação emocional, que agora até tem aparecido em escolas, o que é muito positivo. Uau, ok. Mas é muito importante aqui aquela questão de conhecermos as emoções e sabermos lidar com elas. E muitas vezes isso não é muito explorado e é estranho para as próprias pessoas. Aliás, eu tenho incontáveis casos em que obviamente isso acontece, que é aquela questão de as pessoas próprias dizerem eu não estou habituada a pensar nisso. Não estou habituada a refletir sobre este tipo de coisas e para mim é difícil. E portanto isto são tudo questões que têm a ver com a nossa própria cultura e educação, e que depois a psicologia surge aqui como uma forma técnica de conseguir trabalhar certas questões que as pessoas no fundo não trabalharam anteriormente, não é? Sim. E isto, se formos a pensar com outras especialidades que não têm a ver com a componente mental, mas, por exemplo, é a mesma coisa que uma pessoa que não aprendeu a lavar muito bem os dentes. Isto é uma metáfora. Sim. Vai ao dentista, vai ter que estar ali a trabalhar uma série de coisas que, no fundo, foi porque ela não teve aquela educação ou não teve aquele padrão e teve que aprender, no fundo, a como lavar os dentes, a como gerir, não é? Aqui, nesta metáfora um bocadinho atabalhoada, aqui é a mesma coisa. Sentido, porque até isso é engraçado, porque isso até acontece a nível físico. Exatamente. Porque, vamos pegar nessa metáfora, se tu estás habituada a escovar os dentes de uma certa forma, a fazer aqueles movimentos circulares que eles estão sempre a aconselhar, não é? Para fazer... Lembraste de os fazer e movimentar o teu braço, uma coisa que já é completamente automática, que é tipo fazer assim, mexer de lado a lado, não é? Tem algum esforço, não é? Sim, e depois até o reabituar a fazer as coisas às vezes de uma outra forma. E uma coisa que, por acaso, uma metáfora que eu normalmente sempre utilizo é que a nossa mente é tal e qual como o nosso corpo. Nós vamos ao ginásio porque queremos sentir-nos bem ou queremos ter mais saúde. A mente é exatamente a mesma coisa que o corpo. Tem que ser também ela própria treinada. Tem que ser ela própria... Tal como nós temos consciência do nosso corpo, ou poderemos ou não fazer por ter. Sim. E pensarmos o que é que nos sentimos bem e o que é que não nos sentimos. Aqui, com a mente, é exatamente a mesma coisa. Sim. E há todo um processo também de transformação que podemos fazer a nós próprios, ao nosso lado mental, e que está muito ligado aqui ao nosso lado físico também. Sim. Portanto, é um conceito que, para a psicologia em si, e aquilo que se faz em apoio psicológico, é realmente muito isto, é fazer estas transformações. Muitas vezes não é um problema, uma perturbação que leva alguém à psicologia. Às vezes é a própria pessoa a dizer: eu gostava de transformar isto em mim, não me deixa confortável, causa-me algum sofrimento. Portanto, a pessoa pode nem ter uma coisa grave, não é? Mas realmente querer trabalhar uma determinada coisa que a tem afetado na sua vida e querer transformar isso. Sim, até a um nível de melhoramento, não é? Exatamente. Quero-me tornar uma melhor pessoa e quero perceber o que é que se passa dentro da minha cabeça. Autoconhecimento. Exatamente. Sim. Agora, o facto de teres usado a metáfora do ginásio versus a psicologia é engraçada, porque quem já foi a um ginásio depois de não teres feito absolutamente nada, tipo eu, durante algum tempo, sabe o que é que custa depois, quando tu sais do ginásio pela primeira vez. Sem dúvida. O quão dorida depois sais nos próximos dias, certo?
Isso também acontece na psicologia, certo? Também, e há aqui uma outra questão que é muito importante, que é nós no ginásio temos que ter a nossa motivação para fazer o exercício e temos que ter a vontade e seguir um plano. Na psicologia é exatamente a mesma coisa, ou seja, nada se faz se a própria pessoa não quiser mudar ou transformar algo. Ou seja, às vezes há muito aquela ideia das pessoas de eu vou ao psicólogo, vou dizer o meu problema e agora? Pronto. Agora resolvam-me lá o problema. Sim. Então eu aí costumo sempre utilizar outra metáfora. Eu adoro metáforas. Já deu para ser, tudo bem. Eu também gosto. Eu costumo sempre utilizar uma metáfora que é eu sou a ferramenta e a própria pessoa, no fundo, vai utilizar-me de certa maneira para conseguir transformar aquelas questões. Agora, não sou eu que vou alterar nada na pessoa, nem sou eu que vou magicamente tirar aquele sofrimento. Sim. Portanto, isso é um processo que é a própria pessoa que no fundo está a fazer. A única coisa que eu estou a fazer é ajudar a criar uma direção e através de técnicas e estratégias que posso passar à pessoa, fazer com que essa direção se leve até ao objetivo daquela pessoa. Faz todo sentido. Portanto, no ginásio é a mesma coisa, não é? Nós podemos ter o plano de treino Sim. e segui-lo, e as dificuldades do caminho também fazem parte. Sim. E perceber porque é que elas existem. Portanto, é exatamente o mesmo. Pois eu imagino que deva custar Claro que então sim. para ser tipo de pessoas, exatamente também porque por essa falta de conhecimento ou a falta de oportunidade de aprender a nível emocional o que é que se passa, não é? Dentro de cada pessoa. Eu imagino que isso seja muito complicado principalmente para pessoas de uma certa personalidade, certo? Sim, é muito difícil nós olharmos para aquilo que nos faz sofrer e para aquilo que nos perturba e pensarmos e refletirmos sobre isso. E depois há diversas formas de reagir a isso, não é? E cada um de nós tem as nossas defesas para lidar com esse lado emocional. Há quem se calhar consiga mais abertamente conversar sobre isso, mas isso exige obviamente uma inteligência emocional e a forma de processar todas essas emoções e a forma como reagimos a elas na nossa vida diária. Não são coisas fáceis de ir controlando, ir transformando, ir olhando sobretudo. E a consulta de apoio psicológico faz trabalhar isso, e muitas vezes o engraçado é que há aquela ideia de ok, saio da consulta de psicologia e vou sair de lá muito bem. Na verdade, às vezes isso não acontece. E não acontece porque isto aqui eu até me lembro sempre de uma frase de Tao. Ok. Que é de filosofia, lá está. Eu vou-me lembrar assim de coisas, mas ele diz sempre que para transformar algo é preciso levantá-lo. E quando nós levantamos, seja um problema, seja uma emoção negativa, seja algo que nos perturba, nunca é muito fácil, não é? Mas para transformarmos isso é sempre preciso esse levantamento da questão. Sim. E muitas vezes a psicologia faz isso. E aos poucos e à medida de cada um. E por isso é uma coisa que custa, não é uma coisa que seja fácil, mas é uma coisa que a pessoa se propõe a fazer para conseguir trabalhar aquilo e trabalhar a raiz daquilo que lhe provoca sofrimento, com a ajuda de alguém que está preparado para isso. A inteligência emocional é algo que se pode trabalhar sempre ou é uma coisa que só se acontece enquanto que se é criança? A inteligência emocional pode-se trabalhar sempre. É algo, claro que lá está, ajuda sempre a ver aquela aprendizagem, aquela educação emocional desde o início, obviamente, tudo bem, mas e há muitos outros fatores também subentendidos aí. No entanto, ao longo do nosso crescimento enquanto pessoas, claro que sim, e nas várias idades nós podemos sempre trabalhar essas competências. Lá está, é o treino do ginásio que leva a exatamente isso. Essa questão de termos consciência das nossas emoções e colocarmos-nos como observador às vezes de nós próprios, que é um exercício também às vezes difícil, colocarmos-nos como observador de nós próprios e transformarmos. E há aqui uma questão que eu digo sempre, que é haver uma aceitação daquilo que sentimos. Muitas vezes nós temos aquela ideia, e tenho imensas pessoas quando vão ter comigo, que é eu não quero sentir isto, eu odeio sentir isto, eu não aceito isto. E às vezes o problema começa exatamente por aí, nessa aceitação. Ou seja, muito da inteligência emocional também passa pela aceitação de nós próprios e aceitação daquilo que sentimos inicialmente. Porque lá está, quando levantamos algo, aceitamos, ok, este lado existe dentro de mim,
tudo bem, sinto-me inseguro, sinto-me com medo, sinto-me triste, sinto-me com raiva, não há mal nisso. Sim. Isso é humano, isso faz parte de nós. Agora, a forma como nós reagimos e lidamos com isso é aí a parte importante. E se nós reagirmos com raiva daquilo existir, Sim. ainda mais aquilo vai existir. Portanto, é um ciclo que se torna vicioso. Portanto, passa sempre por aí. Essa aceitação e depois, sim, essa transformação que vai passando também para olhar as coisas de formas diferentes. E isso é um treino. Isso faz-me lembrar exatamente meditação. Exatamente. Porque meditação é uma técnica também muito boa. Focas-te numa coisa, na tua respiração, por exemplo, e como acontece, obviamente que isto põe certas pessoas com uma intensidade diferente das outras, não é? Exato. Em que de repente te distrais, estás a contar as tuas respirações, 1, 2, 3, 4, e de repente pensas, espera, tenho que ir comprar azeite. Qualquer coisa assim do género, ou mesmo uma preocupação mais forte. E é exatamente na meditação que tu pensas, ok, espera, distraí-me agora um bocadinho, vou ver porquê, do que é que se trata, e depois, ok, volto atrás, volto a contar as coisas. Mas começa sempre por a perceber-te que te distraíste e não ficares ali a navegar na maionese, tipo, porque é que eu estou a pensar nisto? Não sei o quê, só simplesmente aceitei a distração e volto para o mesmo Exatamente. caminho. Sim. E é curioso o exemplo da meditação. Por acaso a minha tese de mestrado foi sobre a prática meditativa. Que giro! Sobre a prática meditativa e o bem-estar psicológico, etc. Portanto, e bem-estar espiritual. Espiritual aqui não tem a ver com religiosidade, é outra questão. E aqui... Eu estou a ver que eu vou ter que te convidar para outro episódio. mas o engraçado na meditação é que, como existem vários tipos de meditação e os vários tipos de meditação, no fundo, acabam por levar-nos a experiências diferentes. Porque há essa meditação em que nós esvaziamos a mente e que é extremamente difícil e que budistas, no fundo, também trabalham para conseguir esse esvaziamento da mente e entrarem em união, como eles dizem, relativamente ao meio alcançar o nirvana. O nirvana, exatamente. Há outros tipos de meditação, por exemplo, que nós vemos, por exemplo, na meditação guiada, que aí a vertente é mais uma questão também de autoconhecimento. Não que a outra não leve a isso, mas de formas diferentes. Sim. É um autoconhecimento pelas imagens que vão visualizando. E que também é um tipo de meditação que para algumas pessoas pode ser difícil de elaborar por causa do poder também de imaginação e daquilo que pode ou não surgir. Mas isso é uma técnica muito positiva também em termos de questões de inteligência emocional, porque no fundo nós estamos a aprender mais sobre nós, ou seja, estamos a olhar para dentro e o que exige essa tal aceitação e não frustração. Não é ficar bola, já me distraí, agora tenho que começar tudo novo. É mais tipo, ok, distraí-me, vamos voltar. Exatamente. Portanto, o aceitar aquilo que... Porque isso no fundo na nossa vida é tudo assim. Se nós causamos muita resistência, acaba por se tornar um processo mais difícil. Se acabamos por, ok, aconteceu isto, tudo bem, não me vou julgar relativamente a isso, já aconteceu, agora vamos pensar naquilo que é para a frente, o que é a solução para isto, ou tentar outra forma, aí sim conseguimos deixar as coisas fluir de outro modo. Sim. Eu disse que isto ia dar por certas tangentes, certo? Certo. Portanto, vamos então voltar a ti. A parte dos videojogos que ainda nem... Sim. Portanto, primeiro, antes de mais nada, isto porque eu tenho andado a fazer um levantamento da mesma questão para toda a gente, que é, os teus pais deixavam de jogar videojogos? Os meus pais deixavam-me jogar videojogos, mas havia uma situação muito caricata, que era, eu adorava jogar, na altura tive um Game Boy e... Eu tive um daqueles transparentes, era tipo a joia da coroa. Exato. Eu tinha o rosa na altura, jogava muito Rayman e pronto, já nem me lembro de todos os nomes dos jogos que eu jogava, mas gostava imenso. E o que acabava por acontecer é que depois acabei por ter uma PlayStation 2, para aí 1 ano e meio depois de sair, e os meus pais não me compraram memory cards. Exato. Então o que é que acabava por acontecer? Eu tinha um jogo, eu sei que tive o jogo do Rayman e o jogo do Harry Potter e o resto era tudo demos. Porque os meus pais não davam muito valor àquilo, então era do género, pronto, olha, tens aí isso, já dá para ti entretente. Exatamente. E eu às vezes mesmo que dissesse, mas olha, preciso mesmo de... não, isso é jogos, não davam assim um grande valor. E o que acabava por acontecer é que eu repetidamente jogava o jogo do Rayman e o meu desafio era
chegar mais longe no jogo cada vez que jogava. Ok. Portanto, aí está a minha motivação para jogar. Lá está, tu entreteste a ti mesmo, eles tinham razão, de certa Exato. forma. Eu acabei por me entreter à mesma. Sim. Mas pronto, eu sempre gostei. E já nem me lembro da pergunta de como começou, mas Sim. sei, assim, dos pais que Sim, deixarem de jogar ou deixarem. não. Pronto, portanto, depois a seguir tive o computador, lá mais para os meus 13 anos, Sim. e aí já comecei a jogar outro tipo de jogos. Comecei a jogar RuneScape, que era um MMORPG. Sim. E por acaso eu adorava aquilo. E sim, depois comecei uma jornada aí por jogos online maiorzinha. Sim. Qual é o teu tipo de jogo favorito, então? Eu neste momento, por acaso, é engraçado. Isso foi flutuando ao longo do... Foi flutuando, Eu não, foi imagino fluindo que- ao longo do tempo. Eu imagino que a maior parte das pessoas vai flutuando também. E foi um bocadinho assim. Neste momento, por acaso, curiosamente, gosto muito de jogos indie. Do género de Stardew Valley, que faz Ai. lembrar o Harvest Moon antigo. Sim, Adoro. Eu estou viciada nisso. É Estou viciada em espetacular. Stardew Valley. E vai sair agora para mobile, portanto vai ser Sim, fantástico. ótimo. Fantástico ou não? Mas sim, fantástico. Eu sou viciadíssima em Stardew Valley. Estou É muito bom. toda contente porque agora arranjei uma cabra. Ok. Não, é muito bom. É um tipo de jogo que eu gosto imenso e que relaxa imenso. É verdade. E gosto também de Starbound, que por acaso curiosamente é da mesma empresa. Eu sou um bocado fã da Chucklefish. Sim. Mas Starbound também é um jogo muito interessante porque tem a ver com exploração. Também é indie, também tem aquele formato muito pixelizado. Sim. Mas no fundo exploramos vários planetas e faz lembrar um pouco de mistura de Minecraft ali Ok. com a exploração espacial. Ok. E portanto é muito giro, mas é mesmo 2D. Mas é um jogo giríssimo e portanto eu gosto muito desse tipo de jogos. Também Mais os aqueles MOBAs, que te relaxam? Sim. Ou... eles relaxam-me. Este tipo de jogos relaxam e hoje em dia, como eu tenho pouco tempo para conseguir jogar, Sim. um MMORPG era impensável. Sim. Tem muito Ah, investimento. É porque exige um investimento muito grande a nível de tempo. E antes eu adorava MMORPGs e joguei imensos. Era o Lineage 2, por exemplo, eu passei Sim. lá horas e horas. Sim. Aquilo era espetacular. Nunca fui muito do WoW, curiosamente. Há Não. sempre aquela ideia do World of Warcraft, Toda a mas não. gente vai para o... Eu fui mesmo Lineage 2 e na altura, quando até tentei o WoW, aquilo não me pareceu tão bom como a Lineage, então eu não consegui realmente haver ali aquele gosto. Eu estou mesmo a imaginar a quantidade de e-mails que eu vou receber. O quê? Warcraft é a melhor coisa que existe, desde o pão às fatias. Lá está, eu acho que é um gosto muito subjetivo e o World of Warcraft não me conseguia trazer aquele lado que o Lineage tinha das sieges aos castelos, Sim. que eram centenas e centenas de pessoas. Nós às vezes chegávamos a ter 400 pessoas Uau. a fazerem competição pelo castelo e aquilo era uma adrenalina que eu no WoW nunca consegui sentir. Sim, E até sim. mesmo eu que era bishop, ou seja, fazia tudo o que era healing, Sim. acabava... Portanto, os teus papéis são sempre para ajudar os outros. Acabava sabe? até mesmo nos jogos, é engraçado, é verdade. Mas sim, no fundo o meu progresso foi sempre Sim. um bocadinho por aí. E agora Sim. os jogos indie. E o Sims também, passei muitas horas E no o Sims. Sims. E então agora que eles já têm a vertente das emoções e do Sims Eu 4. por acaso agora já não jogo Sims há imenso tempo, mas eu no início era os Sims, Sim. primeiro e o 2, acho eu, mas SimCities. SimCity também. Eu Também era é muito viciada em giro. SimCity. Também joguei Viciada imenso. em SimCity. Eu às vezes, quando me chateava, quando estava mesmo zangada, eu ia para o SimCity só para destruir a cidade. Depois não fazia save, então voltava. Ok. Portanto, eu queria só extravasar sem qualquer consequência. certo. Não, esses jogos também são muito giros. Eu gosto particularmente de um que também há na Steam, que é o Banished. Já ouvi falar. Que é muito giro também nesse nível, mas muito complexo. Imagino. As minhas cidades destroem-se muito rapidamente, confesso. Portanto, arranjar uma estratégia para que aquilo resulte não tem sido fácil, mas sim. Foi um bocadinho por aí a minha jornada e agora ando aqui mais nos de relaxamento. Sim, ainda bem. Isso também acho que é válido, porque a minha primeira consola foi uma PlayStation 3, quando eu comprei, que tinha quantos anos? Tinha para aí cerca de 24, 25 anos. Portanto, foi bastante tardio.
Como é que eu comecei a jogar videojogos? Eu ia para a casa dos outros amigos. Claro. Pronto. Passava a jogar videojogos, era na casa dos outros amigos, portanto andava a ser a caravas. Porque Exato. os meus pais não me compravam as consolas. O que acaba por ser também aí um próprio mito, porque agora até mesmo a investigação tem explorado muito essas questões a nível dos benefícios de videojogos e são inúmeros. Quando vividos de um modo saudável, como tudo, obviamente, tudo que é em excesso é negativo. Claro. Mas quando praticado de um modo saudável pode ser extremamente positivo para toda a gente. E aliás, até já tem sido um ponto de recrutamento até para trabalhar em empresas. Por exemplo, quem joga muito Counter-Strike, first person shooters, já tem sido para a Força Aérea americana, sido um critério de recrutamento. Pois. Portanto, é muito interessante vermos. E uma coisa que tu por acaso evolução. eu tenho andado a reparar é, se olharem para agora para as equipas de esportes que existem, obviamente que cada pessoa é diferente, não é? Mas aquela ideia do puto sedentário obeso ou com fraca higiene pessoal, aquele estereótipo do gamer. Exatamente. Tu olhas para aqueles putos e é tipo, um puto normal. Claro, e por acaso eu falo sempre isso em sessões de esclarecimento a pais, porque faço muitas relativamente aos benefícios e riscos de videojogos e o que é realmente, porque isto foi um mundo que evoluiu muito rápido e obviamente não deu um tempo de adaptação necessário para que as pessoas conseguissem perceber, então, mas afinal isto é mau, isto é bom. Depois os mídia também surgem e colocam aqui uma demonização muito grande daquilo que é a atividade. Então agora com aquele evento do tiroteio numa... Claro, que acabou por depois também não fazer sentido nenhum a ligação e é importante realmente aqui, a investigação esclarece muito sobre isso, apesar de ainda ser mesmo assim pouca, porque é lá está, isto é uma coisa recente. Mas ao mesmo tempo já vai esclarecendo. E aqui nesta questão dos pais e de se o jogar é bom ou se o jogar é mau, aqui a questão que se tem que perceber é, tal como tudo, como eu disse há bocado, se praticado com tempo, tal e qual como explorando as outras áreas de vida, isto pode ser uma atividade muito rica e que pode trazer coisas muito positivas. Eu acompanhei 2 equipas de esportes portuguesas, profissionais. E quais foram? Foram ambas da For the Win, a equipa de League of Legends, profissional deles. Inclusive é a primeira das equipas que eu acompanhei. O treinador, neste momento, é treinador no Schalke. E um dos jogadores está neste momento nos Worlds de League of Legends. E pronto, nestas 2 equipas que eu acompanhei, realmente aquilo que as pessoas têm que compreender é que quando os videojogos e quando são modalidades de esportes eletrónicos, eles têm que ter rotinas muito sistematizadas. Cá em Portugal ainda está a ser feita uma evolução nesse sentido. E as rotinas são muito sistematizadas. Por exemplo, no estrangeiro, eles têm gaming house, e cá em Portugal agora também já existem 2. Este ano que passou também já foi desenvolvido esse processo. E nas gaming houses eles têm acesso a um psicólogo, a nutricionista, têm de fazer exercício físico pelo menos 1 hora por dia, e portanto têm todos uns cuidados e depois têm o seu trabalho de 8 horas a treinar. Há aquele entendimento que não é só estar ali vidrado no ecrã. Claro. É preciso... até lhes ajuda na performance em si, certo? Sim, nesse aspecto, nos esportes, porque aqui eu separo um bocadinho esportes de jogar casualmente, porque são coisas diferentes, mas nos esportes em que aquilo já é uma profissão, em que é um trabalho para eles, obviamente é tal e qual como no futebol, eles não podem estar sempre a jogar e obviamente isso também não iria ser saudável, não é? Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa, aquilo é o trabalho deles e eles estão a trabalhar para ter uma melhor performance e para isso acontecer, obviamente que é importante que a nível emocional estejam estáveis, a nível relacional, o que envolve todos esses contextos, e é importante também a nível da alimentação, é importante a nível de físico, o exercício físico, portanto as capacidades, eles não vão ter a mente a funcionar bem também se o próprio corpo não conseguir estar a equiparar-se nesse aspecto. Portanto, aqui todo esse desenvolvimento é necessário. Agora, quando falamos de jogo casual, claro que eu aqui digo sempre, e quando se fala de jovens, disciplina é amor. E a maioria dos casos que aparecem, na verdade, nem são totalmente de adição. São muitas vezes jogos excessivos. Eu costumo dizer que existem 3 coisas. No fundo, o jogar saudável, não é? O jogar excessivo
e a adição. E a adição, mesmo assim, são muito menos casos do que aquilo que é o jogar excessivo. Ok. E aquilo no jogar excessivo aqui nós colocamos, muitas vezes, dificuldades na realização de rotinas. Ok. E daí eu dizer que disciplina é amor. Portanto, aqui os pais, os educadores têm uma função fulcral, que não é de proibição do jogo por ele ser uma coisa negativa, Sim. mas sim primeiro, compreender o contexto do jovem. E que muitas vezes quando se fala de jogos há muito aquela ideia de que é uma coisa muito imatura. Sim. E muitas vezes já não é assim que as coisas funcionem. Há então jogos que abordam temas que são sérios. Completamente sérios. Exatamente. Sim. E aqui a questão é, para estes jovens, muitas vezes que jogam com outros, é importante dar aquele conceito de que ele pode jogar, mas também tem que investir nas outras áreas da sua vida. E que é muito importante. Até muitas vezes aqueles jovens que dizem eu quero ser jogador profissional e por isso quero desistir da escola. Isso é um disparate, na verdade, porque é preciso ter uma rede de segurança. Um futebolista que chega ao topo, ao início também não vai estar a desistir da escola ou não vai estar a largar os seus estudos. Portanto, aqui é importante ter aquela consciência de que é importante ter uma rede de segurança, é importante ter um investimento na família, nos amigos, na vertente profissional, ter um plano B, ter um plano C, e tornar isso uma vivência que seja saudável. Porque se esses outros contextos também não estiverem a ser investidos, a própria performance em jogo não vai ser positiva. É verdade. Portanto, nós temos que estar bem com todas as partes de nós mesmos. Agora, também existe o outro fator que está ligado aqui à adição, e que existe, e mesmo que, por exemplo, eu que tive menos casos, obviamente, de adição do que tive de jogabilidade excessiva, etc. Aqui o que se nota é que realmente aí é quando as pessoas deixam realmente de investir nas várias áreas da sua vida e aquela torna-se apenas e unicamente a única atividade central da sua vida. E aí traz problemas tanto a nível de saúde física, porque muitas vezes a alimentação e outras coisas são esquecidas. Traz às vezes até fobias sociais, ou já vinham fobias sociais de antigamente e há um isolamento muito grande. E nesse tipo de casos, obviamente que a abordagem tem que ser ela própria diferente. Não na abstinência do jogo, porque não é o jogo que está a inserir um chip na cabeça da pessoa e a causar o problema, porque não é isso que acontece de facto, e é muitas vezes essa a ideia que é passada de forma errónea às pessoas, que é aquela ideia de que é o videojogo que está a provocar aquele problema, e é o bode expiatório perfeito, na verdade. Mas porque não pode responder de volta também, não é? Exatamente, mas a verdade é que não tem a ver com isso, é um bocado nós pensarmos na adição às compras ou na adição ao sexo, que também existe. Ou outro vício qualquer, alcoolismo, etc, não é? Eu nem estou a ir pela parte química, ou seja, como o álcool tem a componente... Eu nem estou a ir por aí. Estou a ver aqui, apesar de que tem sempre uma componente química, porque tudo o que nos dá prazer também tem libertações químicas, no entanto, não foi alguma coisa que ingerimos, digamos assim. Então, nesse tipo de adições, se nós formos a ver, por exemplo, adição às compras, adição ao sexo, também são adições, mas nós não dizemos que aquela atividade é que provoca que a pessoa seja adicta. Claro que tudo o que nos dá prazer pode levar à adição. A adição, no fundo, acaba por ser um escape a uma vivência de sofrimento que a pessoa tem dentro de si. Era isso que eu ia perguntar, que é dos casos que se calhar tem mais a ver com então, o jogar excessivo do que propriamente estar viciado em jogos, é que a maior parte das pessoas que fica de facto agarrada a um jogo... Não é completamente, não estou a querer generalizar porque cada caso é um caso, obviamente. Não é? Mas havia sempre aquela ideia do estou a passar mal na minha vida real e portanto quero deixar de pensar nisso, e o jogo proporciona-me exatamente aquilo em que deixa-me submergir dentro de uma coisa completamente diferente, completamente destacada do que se está a passar na minha vida real, e por isso vou passar aqui umas quantas horas sem pensar em mais nada. E eu acho que há muita gente que olha para isso de uma forma muito... Ele está a querer escapar da vida dele, ou ele ou ela, não é? Obviamente. Está a querer escapar isso é muito mau. Isso quer dizer que, para além do jogo, não é uma pessoa que funciona bem. Não é... Por acaso, o curioso nessa questão, e aliás, se nós virmos há 9 sintomas principais relativamente à questão da adição, e que não podem ser vistos isoladamente. Ou seja, têm que ser vistos num todo. E
cada caso é um caso, lá está. E aqui a questão é que um deles, por exemplo, fala da questão de utilizar os videojogos para aliviar humores negativos ou para aliviar sofrimento e essa questão. Quando nós não estamos bem por algum motivo, todos nós temos qualquer coisa que provavelmente vamos fazer para nós aliviarmos. Sim. Ou para nós tentarmos relaxar ou não estarmos sempre a remoer. Sim. Claro que isto é relativo, mas de qualquer das formas, geralmente, há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer nesse nível. E jogar para esse efeito não é uma coisa particularmente negativa. Até pode ser uma coisa que está a relaxar alguém, como por exemplo é ouvir música, ou pode ser ver televisão, ou pode ser outra coisa qualquer. Agora, quando é que se torna um problema? Torna-se um problema quando a pessoa realmente deixa de investir em tudo na sua vida para jogar, e quando realmente não consegue ter, tem frustração perante a abstinência, do género, não estou a jogar, mas eu quero mesmo estar a jogar e não consigo estar bem em lado nenhum, não consigo estar bem com outras pessoas, não consigo pensar em ter outros hobbies, perco relações porque quero estar a jogar, perco trabalho porque quero estar a jogar. Isto é adição. Sim. Agora, outra coisa é, eu não me estou a sentir muito bem, este fim de semana apetece-me ficar aqui a jogar durante Quero acabar bocadinho. a história da campanha de não sei o quê. Por exemplo, Sim. Isto é outro assunto. Ok? E portanto, por isso é que eu digo que é muito importante analisarmos caso a caso e percebermos que, ok, é uma atividade que dá prazer e que, tal como qualquer outra, pode levar à adição porque dá prazer. É uma repetição de uma experiência positiva para a pessoa, só que está ali a camuflar uma série de sofrimentos. Sim. E seja a adição a compras, seja a adição a sexo, seja a adição a jogos, aquilo é no fundo uma coisa que a pessoa está a utilizar para fugir. Sim. Para utilizar aqui uma fuga daquilo que está a fazer que está a fazer sofrer. Portanto, nesse nível, acho que é importante nós desmistificarmos que o videojogo, no fundo, não é aquilo que é o problema. O que nós temos, por exemplo, e no meu caso, quando eu tento perceber em consulta este tipo de assuntos, aquilo que me importa, mais do que tudo, é o que é que está a levar aquela pessoa a ir procurar uma atividade durante tanto tempo e que está a levar a prejudicar, no fundo, tantas áreas da sua vida. O que é que a está a levar a fazer isso e qual é a raiz desse problema? Qual é o sofrimento que está por trás? Que ela não está, de facto, a querer olhar. Sim. Isso é aquilo que realmente importa neste tipo de situações e não tanto aqui o jogo, porque se nós tirarmos o jogo, por exemplo, a uma pessoa que tenha a tendência para isto, o que acaba por acontecer é que ela arranjará outra coisa. E pronto, isso é... Há certas personalidades que têm mais tendência para ficar viciadas do que outras? Sim, pode haver uma predisposição a nível de personalidade para a adição. Aqui nem estou a referir para a adição aos videojogos no geral. Mas sim, sabe-se que em termos de personalidade pode haver pessoas que tenham uma predisposição maior para isso. Porque lá está, é o tipo de defesas que cada um de nós tem. E como nós lidamos, lá está, como estávamos a falar há bocado, com as emoções negativas e com os sentimentos negativos. Há pessoas que guardam muito e que nem querem olhar para isso e querem fazer outras coisas, falar outras coisas, ou até mesmo chegar ao ponto de adição e tentar fazer qualquer coisa que lhes dê prazer para não terem que estar a encarar aquilo. Há outras pessoas que, se calhar, a forma que fazem é explodir com isso e a irritabilidade surgir e outras questões. Há pessoas que deprimem e que remoem demasiado todo aquele problema e depois isso acaba por também prejudicar todas as outras áreas da sua vida e isso ainda aumentar mais o problema. Portanto, a forma como nós reagimos ao nosso sofrimento e às nossas emoções é sempre diferente. Sim. E a forma como o nosso ego e a nossa mente, no fundo, tenta defender-nos desse tipo de emoções negativas, também ela própria é diferente de pessoa para pessoa. Pois. No entanto, sabe-se que obviamente há pessoas que têm a predisposição para ir por esse lado defensivo de haver aqui uma fuga a esse lado negativo. Tu deves já, se calhar, saber alguns... quando é que os alertas começam a aparecer, não? A nível da adição aos videojogos? Ou no geral, já deves, se calhar, ver um certo tipo de pessoa a agir de uma certa forma e pensar, calma,
que esta pessoa pode ter, já tem aqui uns sintomazinhos que me estão a dizer que esta pessoa se calhar tem a tendência para fazer isto, ou para ficar viciada numa coisa, ou para deprimir, ou para explodir, Sim, certo? em consulta nós conseguimos avaliar isso e conseguimos, lá está, depois criar estratégias para compreender melhor. Sim. Claro que na minha vida diária, enquanto pessoa, eu ia te perguntar, os ossos do ofício prolongam-se depois para o cotidiano? Eu faço sempre a tentativa para que não. Claro que nós não podemos apagar o nosso conhecimento. Pois, é como os dentistas, olham sempre para os dentes. Tipo. Exato. Claro que nós não podemos apagar o nosso conhecimento e obviamente pode haver aquela coisa de às vezes tentarmos ajudar ou dizer, olha, tenta fazer isto que isto até pode ser positivo para ti, olha que o exercício até faz bem. Pronto, haver esta componente Sim. ou às vezes de ouvir só que a questão é, eu como amiga sou muito diferente de como psicóloga. Um psicólogo não aconselha, um psicólogo não vai, que é um dos mitos também que existe. Eu costumo dizer, eu não sou padre. Eu não sou padre. E os psicólogos, o objetivo não é aconselhar a ninguém. Claro que podemos dar estratégias, mas em termos de direção na vida das pessoas, do que é que eu devo falar com o meu namorado ou não devo falar, ou devo fazer isto ou devo fazer aquilo. É mais o que é que levarmos a pessoa a pensar o que é bom para ela, mas ela é que vai ter que decidir esse tipo de coisas. Sim. Quando eu sou amiga, Sim. eu posso aconselhar, eu posso dizer a minha opinião, eu posso ter aqui um outro papel, outra Maria vai aparecer. Sim. Portanto, Sim. aqui, como psicóloga, há todo um conjunto de técnicas e todo um conjunto de procedimentos que eu, eticamente e como profissional, sabendo o que é que vai ser melhor para aquela pessoa, tenho que fazer. Sim. E por isso, obviamente, aí vai ser completamente diferente. Já te aconteceu alguém dizer, tu és psicóloga, tu devias saber o que é que eu devia fazer? Há muitos comentários giros nesse nível. É muito aquela coisa do eu sou psicóloga, então tenho que ter cuidado. Não estar aqui a revelar a minha verdadeira maluquice. É verdade. ou por exemplo, então depois tu vais ler a minha mente. E há muitas. Eu costumo até pensar, eu não andei em Hogwarts ou algo assim. Porque eu realmente. Eu não tenho poderes telepáticos, nem nenhum psicólogo tem. Não és clarividente. Não sou clarividente. Portanto, senão as consultas a pessoa nem precisava de falar, não é? Claro. Mas aqui a questão é, há muita essa ideia e não é assim. Portanto, claro que temos formas de avaliar e claro que temos, através da entrevista clínica, no decorrer das consultas, vamos sempre apercebendo de novas coisas que nos ajudam a ajudar o outro, mas de qualquer das maneiras na vida pessoal isso tem que ser sempre e acaba por ser sempre diferente. Acaba por ser sempre diferente. Isto para se voltar também um bocadinho a ti. Tu acabaste então o curso em Psicologia e depois fizeste o quê? Quando acabei o curso de Psicologia tinha que arranjar o estágio profissional, tinha sido até aí, tinha acabado há bocado. Sim. Tinha que fazer o estágio profissional e na altura, sabendo que era muito difícil de encontrar e tinha imensos colegas e ainda hoje que é muito complicado, principalmente remunerados. Sim. E o que acaba por acontecer é que fui a uma reunião na Ordem onde eles me disseram que eu podia criar o meu próprio projeto. Ok. Eu ia te perguntar, a Ordem em si, a Ordem dos Psicólogos, que eu imagino que funciona mais ou menos da mesma forma para todas as outras áreas. Ordem dos médicos, Ordem dos veterinários, Ordem dos... Certo. Tem as suas regras, ou seja, tu precisas de, para além de passares o curso, tu precisas de passar a Ordem, certo? Exatamente. Ok. Acho que há muita gente que não tem essa noção, que é, pensam que é, tiras o curso, fazes parte da Ordem. Não. Portanto, nós tiramos o curso e temos neste momento que fazer 1 ano de estágio profissional para integrar a Ordem dos Psicólogos e para recebermos a nossa cédula de profissional, porque nós não podemos ser psicólogos sem tirarmos a cédula. Isso implica algum pagamento? Claro que implica um pagamento. Claro que implica um pagamento. Relativamente a isso, apesar de que ao mesmo tempo é importante claro que isto é sempre um bocado discutível, mas eu considero que o papel da Ordem dos Psicólogos é muito importante para a nossa área, porque tanto protege as pessoas como protege os próprios psicólogos. Portanto, uma pessoa que passa uma situação com um psicólogo que não foi ética e que não foi positiva, pode fazer queixa à Ordem para que esse profissional seja devidamente avisado ou penalizado perante aquilo que fez. Assim como nós
também estamos... Então não é tanto um sindicato, é mesmo uma coisa que modera a profissão em si. Também modera a profissão em si. Sim, okay. E ajuda em tudo o que é regulamentação, até mesmo com o próprio governo, tudo o que é necessário a esse nível. Portanto, também nos protege a nós, psicólogos, relativamente a isso. Faz todo o sentido. Portanto, é muito importante nesse nível. Para a ordem, lá está, todos, e por isso é que é uma coisa muito importante também as pessoas saberem quem é que são os psicólogos com cédula, quem é que não é. Sim. E depois a questão aqui é, na altura quando fiz o meu estágio, eu criei então o meu projeto. E como eu estava numa comunidade de gaming já há uns anos, então, e reparei que também em Portugal nunca tinha sido feito um trabalho com as comunidades de gaming em si, decidi criar um projeto que era o projeto de apoio ao jogador na Grow Up Gaming, que era uma associação. Ainda existe, acho eu. Sim, existe. E então o que acabou por acontecer foi... nesse projeto fazia tanto a nível de prevenção de comportamentos de risco relacionadas com a atividade de videojogos, sessões para pais, fazia apoio psicológico a jogadores, e portanto foi um projeto que acabou por ser muito bem sucedido. Havia também consultas online e para a ordem aquilo até foi um bocado inovador, e até exigiu mais acompanhamento deles relativamente a mim, porque era um tipo de projeto diferente. Mas também interessava-lhes, não é? Que é tipo, será que isto funciona? Esta coisa também é um bocadinho, não é? Mas foi muito interessante e foi muito bem sucedido. E esse projeto depois, mais tarde, levou-me a ganhar o prémio de melhor ano profissional júnior 2016. Uau! Nacional. E foi bom porque trouxe esta componente inovadora relativamente aos videojogos e à psicologia e perceber os benefícios reais e os riscos. Isso depois trouxe-me outras vertentes, outras oportunidades. Após o estágio profissional, tornei-me editora na Rubber Chicken, que é uma revista online de videojogos, que faz review de videojogos e fala sobre essas temáticas. Então eu comecei a falar lá sobre psicologia de videojogos e a falar também um bocadinho de jogos que eu jogo, por exemplo Stardew Valley, fiz lá uma review do jogo, portanto nesse aspecto, e também salientando o que é que aquele jogo até poderá trazer de positivo, não numa vertente científica, obviamente não fiz um estudo sobre isso, mas naquilo que experiencio, o que é que poderá eventualmente realmente ali desenvolver. Depois foi isso, eu também colaborei com uma empresa que fez eventos de esportes em Portugal, a NPCL, que fizemos um evento na Póvoa, no salão do casino da Póvoa. Então fizemos lá um evento, que também foi uma experiência muito interessante. Depois também fiz o tal acompanhamento à equipa na For the Win Esports, que foi uma experiência incrível e também foi um projeto piloto em Portugal, e foi realmente uma experiência muito, muito positiva e onde se viram realmente benefícios. Houve uma aceitação imediata foi inicialmente, obviamente, era estranho. Porque cá em Portugal obviamente ainda existe aqui uma adaptação a fazer e temos que e acaba por ser os ambientes das equipas e as estruturas de equipas de esporte, principalmente em Portugal, ainda são muito amadoras, muito imaturas. E então exigem aqui um desenvolvimento maior que está a ser feito agora, e agora também estou como coordenadora do Departamento de Psicologia da Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos. Interessante. E é realmente também um bocadinho trabalhar esta questão das estruturas e como é que elas estão a crescer em Portugal. Também perceber como é que lá fora estão a fazer as coisas e criar aqui realmente uma sistematização para tornar isto profissional de outra maneira. Mas sim, agora temos esquecido a pergunta. Não, acho que tu até chegaste a responder que foi. Começámos a falar da ordem, não é? Sim, exatamente. Portanto, estava a falar do que estavas a fazer, não é? Depois a seguir ao... Depois, com isto tudo, acabei por criar a associação Grinding Mind, para a promoção de uma vivência saudável da atividade de videojogos, que engloba vários projetos dentro de si. Eu disse que era uma mulher de 7 ofícios. É verdade. Olhaste para mim de uma forma estranha, mas repara no que é que andas a dizer. E nessa associação realmente a ideia é trabalhar esta questão dos tabus associados ao gaming, os estereótipos, a própria discriminação às vezes à figura feminina, também é uma das componentes que às vezes pode acontecer. Tem vindo a diminuir,
ainda bem, não é? Sim. Mas de qualquer das maneiras, também é outro não dos jogam assuntos. videojogos, eu ainda me lembro disso. Eu jogava Counter-Strike, na altura em que Exatamente. ainda havia cafés para fazer LAN parties, e de repente aparecia eu, só me conheciam pelo nickname, não é? Exato. De repente aparecia eu, ainda por cima catraia, pequenina, tipo, Era estranho. tu! Exato, portanto há muito esse estereótipo Sim. do a rapariga não joga ou não tem tanta competência para jogar. Sim. Ou então fica tipo healer. Ou fica ele. Por acaso o meu healer foi um bocado forçado ao início, porque Ok. incrivelmente, na altura, o clã onde eu entrei disse mesmo: se ela entrar, tem que ser porque é para ser healer. Porque ninguém quer ser ou porque Porque era a aquilo única estava vaga? associado, não faço ideia. E na altura disseram-me: se entrar é para ser healer. E depois o que é certo é que acabei mesmo por gostar muito dessa função. Pronto, Portanto, não houve problema. Tanto todos os jogos que cheguei a seguir foram com essa função. Sim. Mas sim, agora, com a Grinding Mind. Sim. Esse era realmente o objetivo e a promoção. Fui a diversos eventos, Lisboa Games Week, Lisboa Games Conference, e participei também em conferências também na área da psicologia sobre este assunto e riscos da internet. E agora, obviamente, a Grinding Mind está a passar aqui uma fase de transformação, em que realmente vamos aqui estar muito dentro da Federação de Esportes Eletrónicos, portanto é aqui uma evolução um bocadinho do projeto. Mas de qualquer das maneiras, este é o nosso objetivo. Tanto trabalhar a nível de prevenção como de estrutura, esclarecer a sociedade relativamente a estas temáticas, desmistificar um bocado este conceito de será que o jogo é mau ou não. Sim. E uma das coisas que me trouxe grande facilidade realmente para isso foi a altura em que nasci, não é? E ter conseguido experienciar o mundo dos videojogos, o que, como psicóloga, ajudou-me também a que eu, compreendendo o contexto e compreendendo toda a teoria científica por trás, conseguir ajudar os pais a perceberem melhor as coisas e os próprios jovens. E também adultos que possam passar por esse tipo de problemáticas, porque nós, se virmos as idades médias de quem joga neste momento, já estão nos 30 e tal anos. Sim. E nas mulheres, inclusive, acho que no ano 2016 era 45 ou 46 anos. Pois. Portanto, isto também é por causa do mercado mobile. Claro. Mas, portanto, há aqui também esse ponto a ter consciência. Sim. Não, isso é interessante. Eu até ia perguntar, porque lá está, nós associamos sempre videojogos a uma coisa de putos, porque eles é que percebem a nova tecnologia, etc. Há aqui uma dicotomia que é as pessoas que estão já nos seus 40 e tais não acreditam que os miúdos conheçam os jogos que eles jogam e vice-versa. Exatamente. Há muito aquela ideia de que é um mercado para pessoas muito novas, quando na verdade não é assim. Sim. E temos de pensar que os gamers, os primeiros gamers, não é? Que foram existindo, foram crescendo e foram aumentando na sua idade. Tanto que é engraçado, até mesmo quando fui à Universidade Europeia falar, porque também às vezes faço palestras para game developers, e uma das coisas interessantes é dar-lhes o contexto realmente aqui dos jogadores, porque às vezes quando se pensa em fazer um videojogo, temos que ter também a ideia de quem é a população que quer jogar agora. Sim. E temos que pensar, e muitas vezes até nessa perspectiva existe aquela ideia de vamos fazer jogos para jovens. Sim. Quando na verdade, claro que já vai havendo muitas exceções à regra, claro. Mas a questão aqui é pensarmos que até mesmo para as pessoas mais velhas que já têm outro ritmo de vida, e falo de mim, por exemplo, que têm outro estilo de vida, é bom que existam jogos que se adaptem ao estilo de vida das pessoas que já são adultas. Exato. Portanto, termos aqui a noção desta realidade também ajuda as próprias empresas de videojogos a conseguir compreender, se calhar investirmos também naquele público de determinada maneira também é positivo. Sim. Isto porque também, ainda há pouco tempo estive a falar com uma rapariga que conhecia noutro contexto e chegou ao ponto em que tu também jogas, que engraçado, quais são os tipos de jogos que jogas? E ela, é uma coisa um bocadinho tipo putos, tipo Overcooked. Sim. Eu tipo, desculpa, eu jogo Overcooked, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Porquê é que achas que é de putos? É por causa dos gráficos, do facto de não ser violento, não é apenas uma coisa de gestão de tarefas e de tempo, não é? De time management. Portanto, eu associo mais isso
coisas de miúdos. Eu, tipo, mas a quantidade de pessoas que eu conheço que são mais velhas que adoram Overcooked. Exatamente, e que não tem. Lá está, isso são aquelas coisas que não têm uma associação direta. Exato, Não é? exato. E obviamente nós gostamos também podemos gostar também de jogos que tenham essa aparência. Exato. Sim, sim. Por acaso, no meu exemplo pessoal, eu tenho muito aquela questão do, por exemplo, ver o Fortnite ou ver o PUBG. Sim. E se eu graficamente aquilo que preferia Sim. e que prefiro é realmente Fortnite, apesar de não me dar com aquelas coisas das Sim. construções, eu não consigo sequer. É preciso ter uma... Eu já joguei dos dois. Eu, sinceramente, prefiro... gosto muito da forma do jogo do PUBG em si. Certo. Porque é mais simples, é mesmo Sim, tipo, matas exato, toda a gente de ponto. Exatamente. Por outro lado, é muito mais fácil jogar Fortnite por causa exatamente do grafismo. Exatamente. Ou seja, nunca estou... No PUBG, a quantidade de vezes que eu olho para uma sombra e penso, aquilo é uma pessoa? Não. No Fortnite isso não acontece. Não, e é a própria emoção que nos suscita, não é? Aquela questão de... lá está, é muito... No Fortnite traz esse lado mais infantil graficamente. Sim. E uma pessoa acaba por... Pelo menos eu própria, não vou dizer aqui no geral, mas eu própria sinto-me mais descontraída com esse tipo de ambiente gráfico. Sim. Agora, claro que isso depois depende do tipo de experiência que cada um quer ter num videojogo. Exato. Sim, E sim. até o diferente tipo de experiências que nós queremos experimentar. Podemos experimentar de uma determinada maneira num jogo e depois a seguir querer jogar quando estamos com outro tipo de humor. É como a música, não é? Exatamente. Às vezes podemos querer ouvir rock e outras vezes queremos ouvir um jazz. E, portanto, isso não há aqui um padrão de só gosto disto. E é importante. Lá está. No Fortnite agora não sei se isso eu por acaso já não jogo Fortnite há imenso tempo. Eu também não é um jogo que eu experimentei jogar 5 vezes graficamente acho piada, mas depois o jogo em si, em termos das construções, aquilo atrofiava imenso. Lá está, aquilo tens o facto de estar descansada pelo facto de não estar second guessing. Exatamente. Se aquilo é uma pessoa, se é uma árvore, se é um arbusto ou qualquer coisa assim. Mas, por outro lado, se entras em conflito com outro jogador, não é? Porque aquilo é um jogo de conflito, não é? Uma competição. Exato. Precisas de ter uma rapidez de raciocínio, tipo, agora tenho que fazer aqui estão-me a atirar do lado esquerdo, portanto tenho que fazer aqui um bloqueio e agora vou subir porque eu tenho ali outro gajo do lado direito e é uma rapidez de raciocínio muito forte, portanto... Sim, é o tipo de estratégia e o que nós desenvolvemos em cada jogo é diferente. Sim. Isso leva-me àquela questão, por exemplo, dos benefícios, lá está. E desta questão da rapidez de raciocínio que é necessária e treinada, não é? E tem a ver com a rapidez de processamento, memória de trabalho, tudo isso a trabalhar. E a motricidade fina, que também é muito importante, que é para conseguirmos rapidamente conseguir reagir no tempo certo. Sim. Portanto, as coisas e depois a nível competitivo, o Fortnite também aí tem um papel, porque isso lembra-me as questões do Game Rage. Que também acontecem nos rage quits, etc. Sim. E que, normalmente também existe muito. Eu tinha pais sempre a dizerem-me: mas ele torna-se violento, o videojogo torna-o violento. Sim. E na verdade não é isso que acontece, porque a questão aqui tem a ver com a gestão emocional da própria pessoa. E se calhar no jogo ele está a ter aquela reação, mas noutra situação que o fizer sentir aquilo, ele vai reagir exatamente da mesma maneira. Portanto, há aqui uma vertente de, por exemplo, quando o outro falha ou ele está a falhar e frustra-se com isso, a reação que nós escolhemos ter perante isso. Portanto, isso não é o jogo que está a dizer vais ter essa reação, isso é a gestão emocional. Exato. E quando os jogos são aproveitados, jogos competitivos são aproveitados para trabalhar essa questão de ok, vou trabalhar as minhas reações com os outros e vou trabalhar a minha reação quando eu estou a falhar. Sim. Isso é fabuloso. Porque isso, normalmente a investigação já demonstrou isso, essas competências vão se transferir para a vida também. O que se trabalhou em jogo. Claro. Principalmente também na altura de quando esses jogos também são em equipa, certo? Porque exatamente. Ficas exatamente também a trabalhar como lidar com outras pessoas. Exatamente, liderança, a cooperação, a competitividade, o lidar com a falha, lidar com a falha do outro, a frustração de perder, tudo isso são coisas que nós também temos na nossa vida. Sim. Mas que aquele jogo está-nos a potenciar um ambiente seguro onde nós podemos até aproveitá-lo para desenvolver essas competências.
E Mas acho que é outra perspectiva. uma pergunta assim um bocadinho mais pesada. Porque o tema até é interessante no sentido de já tem um seu certo peso, não é? Estamos aqui a falar de emoções, estamos aqui a falar de raciocínios, estamos aqui a falar de o que é que vai influenciar a vida de uma pessoa e o que é que um videojogo ou qualquer outro tipo de atividade poderá afetar a vida das pessoas, certo? Por outro lado, uma coisa que tem vindo a ser muito mediatizada também, e eu acho que talvez por certos meios, acho que só tocam um bocadinho a superfície e deixam-se estar por aí, que acontece muito, é exatamente o bullying que acontece nesse tipo de meios. Ou seja, há uma falha porque tu entras numa equipa randomizada, em que os teus membros da tua equipa são colocados, estão num servidor e são colocados na tua equipa ao acaso, não te conhecem de lado nenhum e começam logo à mínima falha, ou até nem sequer é uma falha, basta ter uma diferença de percepção do que é que tu estás a fazer no jogo, começam logo a atacar. Porquê é que achas que isso acontece tanto e qual é a tua perspectiva sobre esse tipo o cyberbullying, que eu não gosto nada dessa... Certo. Lá está, isso tem a ver um bocadinho com aquilo que acontece no bullying também presencialmente, não é? E tem a ver muito com, lá está, reações emocionais, gestão emocional das próprias pessoas, tanto do bullying, como depois das próprias pessoas, da reação das pessoas que são depois também gozadas e passam por esse tipo de vitimação. Que também até passa pelo... Tu és uma rapariga, sai da minha equipa. Exatamente, esse tipo de discriminação. E claro que isso muitas vezes, e até falava-se muito no League of Legends, por exemplo, o clima tóxico do jogo, etc. E isso é um tema importante. Porque o computador, a vertente online, traz-nos aquela vontade de nós às vezes podermos dizer tudo. É um bocado o síndrome do carro. Quando nós vamos a conduzir e alguém faz alguma coisa e ouvimos logo alguém a gritar e a reclamar, e é uma coisa que se calhar numa outra situação não seria tão fácil. Não tivessem uma gaiola à volta deles. Exato, não é? Se calhar também poderiam fazê-lo, mas fariam-no se calhar de outro modo inicialmente. E a questão aqui é, os videojogos nós estamos protegidos por um ecrã e por não estarmos a mostrar ali a nossa cara. E muitas vezes quando é fácil para algumas pessoas não terem aquela noção de que pelo lado de lá está uma pessoa também, que também tem sentimentos, também tem emoções, também tem os seus conflitos, também não é perfeito a jogar ou a fazer as coisas e que está a tentar ter um momento de relaxamento a jogar ou está a tentar competir, simplesmente a aprender o jogo porque gosta. E eu acho que isto tem a ver também um bocadinho com psicoeducação e com a nossa sociedade em geral e a forma como as coisas são vividas. Nós na escola, lá está, na escola, e a questão do bullying e as intervenções que foram sendo feitas também em escolas por causa do bullying, é um tema que cada vez mais ficou extremamente falado. Lá está, a perceber o contexto dos jovens que estão a fazer aquilo, estão a ser bullies. E o porquê deles estarem... Muitas vezes são jovens que eles próprios também têm ali muitas emoções em conflito e muitas problemáticas e que têm que ser elas próprias trabalhadas e perceber qual é que é a raiz de tudo aquilo. E perceber também os contextos em que eles estão. Familiares ou o que seja. E depois a seguir apoiar também os outros jovens e muitas vezes têm aqui questões associadas depois da autoestima e de vertentes depois até podem evoluir para outras questões mais depressivas, num caso mais extremo, mas que obviamente aí também têm de ser trabalhadas. Os contextos eu acho que têm aí uma importância muito grande. Os contextos onde as pessoas jogam. Eu penso que as comunidades de videojogos, por exemplo, eu pensei na Associação Grow Up Gaming, na For the Win, pronto, são às vezes contextos muito mais protetores para os jovens poderem jogar. Porquê? Porque estão no núcleo de pessoas que já percebe o contexto também de diferentes idades. Muitas vezes até acaba por ser muito educativo. Eu muitas vezes vi situações nas comunidades de eu agora vou jogar mais um, e haver outro que dizia não, olha, tu tens que estudar para o teste, vai lá estudar. Por exemplo, este tipo de coisas. Olha, eu gostava de experimentar o jogo, e depois haver um clima mais cooperativo, porque depois eles fazem as meetings fora do jogo e encontram-se. E eu acho que isto é muito importante. Porquê? Porque além de estamos a desenvolver relações que podem ser positivas, e muitas vezes tem pessoas, lá está,
que vão controlando, no fundo, as situações negativas que acontecem. Por exemplo, se acontecer alguma coisa num grupo em que começam a discutir ou a ser maus uns para os outros, pode-se fazer queixa a alguém e dizer, olha, esta situação aconteceu, e essa pessoa, depois na comunidade, também receber algum tipo de penalização ou algum tipo de... Pronto. Portanto, eu acho que, e até mesmo nos videojogos já se tem verificado mais, e acho que são boas políticas, os reports. Os reportes para esse tipo de comportamentos. E lá está, eu acho que se cada um de nós também puder fazer o seu papel, de se vir uma situação desse tipo, poder ter uma atitude adulta, de dar a entender, olha, pessoal, isto é um jogo, todos nós aqui nos estamos a desenvolver, ninguém aqui é perfeito. Por favor, hajam aqui um bocado como adultos, que se calhar a outra pessoa também se vai sentir um bocadinho mais ridicularizada. Ou se calhar depois deixar de jogar completamente com essas pessoas. Eu tenho o problema é o random, eu sei. Eu tenho uma experiência até bastante interessante, que é, estava num grupo de... Eu normalmente até tenho assim um grupo de pessoas com quem eu jogo. Acho que, aliás, grande parte das pessoas que joga, sei lá, Destinies e afins, Overwatches. Sim, tem sempre um grupo de amigos que é tipo, agora vamos fazer aquela missão ou vamos jogar competitive ou o que seja. E houve alguém que trouxe uma pessoa nova que era de outro grupo deles e tal, mas e essa pessoa não sei se queria manifestar de uma forma tipo, eu sou maior e tal, dou-vos a todos uma cabazada, estamos na mesma equipa, portanto não posso. Eu entro um bocadinho mais tarde, eu sou naquela altura a única rapariga lá, mas eles já estão habituados, não é? À forma como eu jogo, etc. E eu, digamos que eu não tenho uma voz muito masculina, pelo contrário. E então ninguém sabia quem eu era, o meu username também é completamente, não tem género associado, e então eu entro e de repente essa pessoa começa tipo, ok, entrou um puto de 12 anos agora aqui, então mas e o que é que se passa e não sei o quê? Eu pensei, pera, ou posso começar a responder tipo bitites, tipo, olha lá, tu falas assim com a tua mãe, ou qualquer coisa assim do género. Claro. Mas posso tipo tentar abordar isso de uma forma um bocadinho mais, vamos concentrar-nos no jogo. Chamando a atenção. Sim, do género, mas isso vem a propósito do quê? Foi praticamente isso que eu lhe disse, tipo, mas não, sou uma rapariga, olá, não te conheço, mas vamos agora tentar jogar. Foi mais nessa do move on. E a pessoa ficou tão, não sei se ficou embaraçada, se ficou atrapalhada. A questão é que mandou-me uma catrafada de nomes e foi-se embora. Claro. Mandou-me uma catrafada de nomes e foi-se embora. E eu rio-me agora porque na altura eu fiquei super chocada. Claro. Foi um ataque super ao acaso. Foi um ataque um bocadinho tipo do nada. Estão a gozar com a minha voz, eu não posso fazer nada com isso. Sou uma rapariga. Olá. Claro. Mas, por outro lado, eu penso, eu não poderia ter reagido de outra forma. Quer dizer, poderia ter reagido de outra forma, mas eu penso que ia estragar o jogo para toda a gente, ia estragar o serão para toda a gente, e eu não queria fazer isso. Claro, eu acho que essa questão da importância que... Isso depois também tem a ver a forma como reagimos a esse tipo de ataques. É como na nossa... E eu aqui... Não é só o contexto online, é pensarmos no contexto presencial. Exato. Como é que nós reagiríamos ou reagimos quando alguém nos ataca ou alguém goza connosco ou nos humilha. Claro que online é mais fácil porque não estamos sujeitos às vezes a uma chapada, como se costuma dizer. Sim, e não há tanto aquela requisição. E não estou a dizer que a chapada é o comportamento correto, atenção, mas pode às vezes muita gente ter essa reação também depois ela agressiva com essas situações. Outras pessoas, se calhar não têm uma reação agressiva, vão ter outro tipo de reações. Agora aqui a questão é, claro que é um comportamento que é negativo e que acontece online muito, e tem que existir psicoeducação relativamente a isso, e tem que haver a percepção das pessoas. Eu acho que aqui é uma questão de como nós reagimos. Se nós reagirmos a dar muita importância a esse tipo de comportamentos, no sentido de também depois respondermos agressivamente, e isso vai ser um ciclo sem fim. Pois, lá está, porque eu, depois desse ataque, eu fiquei o dia inteiro a pensar, claro, que raio, será que eu tenho que mudar a minha voz? Mas obviamente, não, sim, mas magoou. Claro que... Chegou a esse ponto em que eu fico sempre, eu já estou habituadíssima a dizer, uma rapariga. Claro. Eu já estou habituada, desde o pai dos 13 anos. Sim, eu também. A jogar. É o natural. Mas quando me dizem,
é um puto de 12 anos a jogar, que Claro. é logo um bocadinho... Eu poderia até ser um puto de 12 anos a jogar, atenção. E se fosse um puto de 12 anos a jogar, como é que não Como é que não teria estaria a descambado, sentir? não é? Claro. Mas lá está, eu passei o dia todo tipo um bocado sentida, Claro que sim. porque uma pessoa normalmente não espera. Não Claro. espera esse tipo de coisa. Claro, e infelizmente online isso é um fator, por isso é que eu digo que as comunidades muitas vezes podem ser protetoras disso. Sim. Mas obviamente estamos sempre sujeitos, até mesmo nas comunidades, a que alguém apareça e tenha esse tipo de comportamentos. Sim. Tal como nós, e eu costumo dizer sempre isto, na vida também estamos sujeitos a que alguém apareça e tenha esse tipo de comportamentos connosco. Sim, exato. Se calhar não tão facilmente hoje em dia, mas mesmo assim, e nas escolas isso vê-se imenso. Portanto, o que acontece? Sim. Eu acho que isso tem a ver com as pessoas, tem a ver com a nossa gestão dos nossos conflitos e muitas vezes o que nós descarregamos nos outros. Sim. E o não pensarmos que às vezes está uma pessoa do outro lado e o que é que ela vai sentir com isso. E acho que também é importante também dizer, voltando um bocadinho atrás ao que nós estávamos a dizer no início, que é válido também nos sentirmos magoados com este tipo de Sem coisas. dúvida alguma. É Sim. válido e muitas vezes até existe um problema no bullying, na maioria dos casos, que é o não falar sobre isso. Porque depois isto pode haver casos em que a pessoa fica realmente afetada, lá está, a nível Sim, da sim, autoestima e a nível da sua própria confiança, e depois não fala sobre isso, porque Exato. acha, ok, os outros disseram aquilo, devem ter razão, eu não vou comentar, não vou Sim. falar. Sim. E a questão é que isto para a autoperceção da pessoa, de si própria, Sim. e daquilo que é a sua confiança, afeta muito alguém. Sim. E a construção do seu, principalmente quando são jovens, a construção do seu percurso para a frente. Pois. Portanto, obviamente que isso vai sendo coisas que afetam. Portanto, é importante haver psicoeducação para que as pessoas entendam que isso não é uma coisa que é correta, que cada um é como é, ninguém é perfeito. Uns vão ser bons numas coisas, outros noutras. E vamos todos ter os nossos pontos positivos. E perceber também que este tipo de situações têm que ser faladas. Ou seja, quando acontecem, é importante que falemos com alguém sobre isso, se tivermos essa possibilidade, se estivermos numa escola ou se estivermos numa comunidade, falar com alguém sobre o que aconteceu. Sim. E de que não foi correto, e depois agirmos de acordo com aquilo que não queremos para nós, que é se essa pessoa ou se algum grupo nos trata mal, Sim. então pararmos de estar com esse grupo e tentarmos conhecer outras pessoas com quem jogar e com quem possamos ter uma experiência agradável. Sim. Porque nem toda a gente vai ser assim. Sim. E não é um problema da pessoa que está a ser gozada. E isso é importante entender, mas sim um problema de quem está a fazer essas coisas, que muitas vezes esses gozos e essa frustração que passa para fora nem tem a ver com a pessoa que está a ser gozada. Isso tem a ver com a própria pessoa que tem outras questões dentro de si própria que tem a resolver. Pois, lá está. Acho que qualquer sentimento deve ser válido, não é? Deve ser validado. No sentido de, ok... Raiva, tristeza, o que seja. Desde que nós não magoemos os outros. Exato. Sim. Onde é que as pessoas te podem... Aliás, o que é que então, a partir de... Tu fizeste estes projetos todos, tu iniciaste estes projetos todos. O que é que tens no bolso agora pronto para ser? Ok, neste momento sou psicóloga em 3 clínicas. Que é És uma pessoa muito ocupada, é muito difícil arranjar-te aqui. É verdade. Estou na Clínica Joana Sanches de Saúde em Entre Campos, na Clínica Santo António de Bolonha em Póvoa de Santiria. Uau, ok. E na Clínica da Amoreira em Odivelas. Ok. Portanto, estou em 3, em zonas diferentes. E ao mesmo tempo, pronto, estou na Federação como psicóloga. E as pessoas podem me encontrar facilmente na internet no www.mariajoaoandrade.com. Sim. No Instagram também, que é, se não me engano, mg_mjoandrade. Ok. Eu vou colocar depois no textinho que acompanha este episódio. Portanto, e também tenho Facebook. Mas pronto, e relativamente a contactos, depois também encontram por lá. Mas o que eu estou a fazer, entretanto, é estar nas clínicas, estar na miniclip também como Player Experience Representative. E pronto, para já é isto. Ok. Depois, só uma pergunta, uma última pergunta. Certo? Se tu tivesses que olhar para o que tu fizeste até agora, o que é que achas que foi
a origem disso tudo. Vamos ser um bocado psicólogas sobre nós, sobre o teu percurso. O que originou? Uhum. Eu sempre quis fazer alguma coisa na minha vida que fosse onde eu conseguisse colocar o que eu sou. E onde eu pudesse realmente ajudar pessoas, porque eu passei uma experiência, e aqui também posso partilhar porque também estou à vontade com isso, mas passei algumas experiências assim de bullying e de gozos, também eu própria quando era jovem. Sim. E a partir daí o conhecimento da mente humana, por acaso, originou para o outro lado. Em vez da raiva foi um bocadinho por aí, que foi, também tive a fase da revolta, mas foi um bocadinho por essa vertente do querer compreender porque é que as pessoas tinham determinadas atitudes. Sim. E querer compreender também o sofrimento das pessoas e como é que se pode ajudar alguém que tenha passado situações como as que eu passei, ou outro tipo de situações de sofrimento. E na altura... Para os bullies devias ser uma chata. Não, até porque... Eu só estou a imaginar, tipo, alguém a gozar contigo ou qualquer coisa assim, tu, tipo, mas porquê é que tu estás a fazer isso? E eles... Na verdade, a minha reação nessa altura era muito diferente. Sim, e claro, muito imatura, que era começar a chorar, ia-me embora, ficava isolada. Lá está, Portanto, é válido. Que era outra vertente, mas obviamente que neste momento também agradeço. Obviamente era bom não ter passado, mas agradeço o ter passado por essa experiência, porque isso foi o que me levou a depois tornar-me uma pessoa sensível àquilo que é o sofrimento dos outros. Sim, sim. Não é que se calhar se não tivesse passado por isso também não teria, não sei, mas de qualquer das maneiras eu sei que essa experiência me ajudou muito a ter essa sensibilidade e que me levou também à psicologia e a conhecer este mundo que eu gosto tanto. Portanto, nesse aspecto é ver o positivo naquilo que nós passamos, até mesmo de muito negativo, e realmente foi uma coisa muito positiva nesse aspecto. E portanto, sei que isso foi uma das origens de todo este percurso, assim como depois o gaming e o meu gosto e a minha paixão. E eu não pensava ir para o gaming quando... A sério? A sério, até porque o gaming eu sempre vi como um hobby. Ok. E na altura simplesmente surgiu porque foi a oportunidade que veio, porque eu sempre gostei muito da área de sexologia clínica e terapia de casal, que acabei por tirar 2 pós-graduações também disso. Então depois havemos de falar sobre isso no próximo episódio também. Sim, claro. Mas pronto, depois surgiu também essa vertente e aproveitei a oportunidade porque também já tinha esse gosto. Portanto, também pus um bocadinho de mim aí. Sim. Portanto, em tudo o que eu faço eu tento pôr isso. Sim. E por mais difícil que às vezes seja, até porque financeiramente a nível da psicologia ao início é muito difícil, mas sim, acho que foi um bocado a base. Era isso, aliás, que eu te ia perguntar agora para finalizar só, que é, se uma pessoa quer então enverdar por aí, quiser estudar psicologia aplicada então aos videojogos, ou as várias vertentes, porque as várias ramificações que isso pode originar, não é? Por cyberbullying, género, etc. Qual era o conselho que darias a essa pessoa que te pensasse, acho que era mesmo isto que eu queria fazer? Há várias áreas neste momento dentro da psicologia dos videojogos. Em Portugal ainda não tinha este conceito de ser trabalhado. E não é para me vangloriar, mas na verdade acabei por ser a primeira a trabalhar isto. Por isso é que também houve um boom muito grande e muitas participações nos mídia e muitas coisas que acabei por fazer e ter a oportunidade, porque na verdade era um conceito que não havia cá. E portanto ainda não existe um curso ou uma especialização relacionada com isso. Há cursos de especialização mais virados para a dependência dos videojogos. No entanto, eu também já estou a trabalhar em formações para pessoas que queiram trabalhar nesta área, e é uma das vertentes, assim como as sessões de esclarecimento para pais, para educadores, que são coisas que já tenho planeadas neste momento para acontecerem em breve e dentro do próximo ano. Portanto, aqui é realmente importante, é alguém que queira enverdar, obviamente, tirar o curso de Psicologia, e o curso de Psicologia é uma base para isso. Em termos de mercado de trabalho, em Portugal ainda é muito complicado. Sim. Portanto, preparem-se. Em termos porque é uma realidade muito difícil em termos de empregabilidade. Existem muitos psicólogos e depois também a área dos videojogos ainda é muito, também pelos próprios clínicos, às vezes muitos deles verem como uma coisa que não é
porque lá está, também não nasceram nesse contexto. É o que eu refiro muitas vezes. E como a investigação está agora a sair com uma grande velocidade, mas é tudo ainda muito novo. Sim. Portanto, no meu caso, foi mais fácil integrar o contexto e explorar mais esta vertente, e acabei por me especializar mais por aí, mas é uma área que está agora em início embrionário mesmo. Portanto, é para ter essa consciência de que isto ainda está a começar, que dá construir. muito pano para mangas, mas preparem-se para desbastar muito caminho que e no ainda que não eu puder foi. ajudar, também estou por aqui. Obrigada. Porque eu sei que não é uma via fácil. Sim, claro. Ok, Maria, isto foi fantástico e eu de certeza que te vou convidar para outra altura, porque eu acho que, de facto, acho que tens muito pano para mangas e ainda por cima, isto é um ambiente que está em pleno desenvolvimento no mundo inteiro e não só, não só cá em Portugal, não é? Certo. E acho que vão aparecer problemáticas diferentes. Claro que sim. Já aparecem. Sim. Portanto, haveremos de entrar em contacto outra vez. Claro que sim. Estou por cá. Muito obrigada. Obrigada eu. Espero que tenham gostado. Espero também que tenha ajudado a despoltar alguma curiosidade tanto sobre a psicologia como sobre os esportes, e os dois em conjunto, e a desmistificar um bocadinho ambas as áreas. A Maria Andrade pode ser encontrada no seu website, mariajoaoandrade.com, e nas redes sociais. Pode encontrar todos os links na caixinha de descrição deste episódio. Já sabem, também nos podem contactar pelo Facebook em The Pool Podcast e no e-mail poolpodcast@gmail.com. Tanto para feedback, para comentários, sugestões para os próximos convidados, tudo o que vos der na gana. Captação e edição do som e fotografia foram realizados por José Garcia, no Estúdio Q, o jingle foi criado por Miguel Nicolau, o logótipo e as ilustrações foram feitos por Joana Rolo. Espero que tenham gostado deste episódio e até para a semana.